Boa noite, casa. Boa noite. Bem-vindo, bem-vinda à nossa roda de conversa, presença de Jesus, ao redor do Evangelho, sob a ministração do Espírito Santo para as nossas experiências com Deus. É sempre um prazer estar aqui, toda quinta-feira ao vivo, mas também eu sei que muita gente acompanha depois, então onde você estiver, quando você estiver, que o sopro de Deus alcance a sua vida e abençoe você. Eu queria convidar você a orar comigo e a consagrar esse tempo e as nossas mentes, os nossos corações, a nossa consciência, às mãos de Deus, o nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua bênção sobre nós. Obrigado, Jesus, pela Tua companhia, pela Tua presença em nós, a Tua presença conosco, a Tua presença sobre nós. Guia-nos pelo Teu Espírito, a Tua verdade é o desejo do nosso coração. Dá-nos entendimento da Tua palavra, ilumina o nosso entendimento, guia-nos à verdade. Pedimos-te assim para a glória do Teu nome e para o nosso bem. Amém. Amém. Hoje a nossa conversa é sobre a verdadeira conversão, que foi o tema da mensagem de domingo passado. A mensagem baseada na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós estamos lendo as cartas de Paulo com o tema Cartas para o Novo Mundo, mas cada carta tem um tema. Então, das cartas para o Novo Mundo, a primeira carta aos Tessalonicenses, nós lemos a partir desse tema, a verdadeira conversão, quando no capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo fala que nós nos convertemos dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro. Ou, se você preferir, dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro. Isto fala da verdadeira conversão. Abandonar os ídolos. E duas coisas eu tenho falado com uma certa insistência, com uma certa frequência. Na verdade, essas convicções são a chave hermenêutica que eu tenho usado para ler as cartas de Paulo, na verdade, para ler a própria teologia paulina. Então, a primeira delas é que Deus está presente no mundo através do ser humano criado à sua imagem e semelhança. E o ser humano perfeito é Jesus, o Cristo, Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Então, se Deus está presente no mundo através do ser humano, e dentro daquela ideia de que o universo é como se fosse um templo de Deus, e no templo, o lugar mais importante do templo é aquele onde está a imagem do Deus adorado naquele templo. Então, se pegarmos essa analogia da linguagem e da lógica religiosa do período bíblico, o universo é um templo e a imagem de Deus nesse templo é o ser humano. É o ser humano que carrega a imagem e a semelhança de Deus. E dos seres humanos, Jesus de Nazaré é aquele em quem a perfeita imagem de Deus está manifesta, está expressa, está revelada. Ele é o próprio Deus que se faz carne. Então é Jesus o verdadeiro homem, é o verdadeiro ser humano, é o verdadeiro paradigma de ser humanidade. Então Deus está presente no mundo através do ser humano. Jesus é o ser humano perfeito. Mas na tradição cristã, e essa é a nossa compreensão, o Cristo ressurreto vive em nós. Então nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Essa é a teologia paulina, a expressão em Cristo. Estar em Cristo é muito próprio do apóstolo Paulo. Então nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. O que significa que nós somos a presença de Deus no mundo. Nós somos a presença de Deus no mundo. Por isso é que Atos dos Apóstolos é o texto escrito por Lucas.
O livro de Atos dos Apóstolos começa, e o primeiro versículo, Atos 1:1, o Lucas diz o seguinte, ele escreve a Teófilo e ele diz: escrevi o primeiro tratado a Teófilo a respeito de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. É muito importante esse versículo de Atos. Tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. Como se ele estivesse dizendo, olha, agora eu vou escrever esse segundo tratado, o livro de Atos. O primeiro tratado é o Evangelho de Lucas. Então Lucas escreve o Evangelho narrando a vida de Jesus, os sinais realizados por Jesus, os milagres realizados por Jesus, os ensinamentos de Jesus, a morte, a ressurreição de Jesus. E logo então esse é o primeiro tratado, o Evangelho de Lucas. Então ele diz, olha, no primeiro tratado eu escrevi sobre tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Agora nesse segundo tratado, que é o livro de Atos, Lucas está dizendo, eu vou contar para você o que Jesus continua fazendo. O que Jesus continua ensinando. Eu vou mostrar para você que Jesus está ainda ativo. Por quê? Porque ele está vivo, ele está ressuscitado, ele ressuscitou. Mas no capítulo 1 do livro de Atos, a primeira coisa que o Lucas vai contar para nós é que Jesus é levado aos céus, ele é assunto aos céus. Então ele é envolto, enquanto sobe, ele é envolto por uma nuvem de glória. E os homens ficam olhando e espantados, Jesus sendo assunto aos céus, e os anjos dizem, o que vocês estão olhando? Vamos aí, vamos seguir. Porque Jesus deu ordens claras, esperem em Jerusalém, e do alto vocês serão revestidos pelo poder do Espírito Santo. O Espírito vai descer sobre vocês e vocês serão Cristo no mundo. É isso que quer dizer, vocês serão minhas testemunhas, Atos 1:8. Ser testemunha de Cristo não é falar de Cristo, é reproduzir a vida de Cristo, é reproduzir a pessoa de Cristo. Porque o cego que foi curado no capítulo 9 do Evangelho de João, aquele cego de nascença, ele falou de Cristo, ele disse, olha, eu era cego, agora eu vejo, e quem fez isso por mim foi aquele ali, foi Jesus, foi ele que fez. Isso não é ser testemunha de Cristo. Isso é falar a respeito de Cristo. Nós aprendemos isso, que nós somos testemunhas de Jesus quando nós falamos o que Ele fez na nossa vida. Mas, na verdade, a Bíblia Sagrada vai dizer que nós somos testemunhas de Jesus quando a vida de Cristo está em nós e nós somos a própria presença de Cristo no mundo. Por isso é que em Atos capítulo 11, quando os cristãos estão em Antioquia, pela primeira vez eles são chamados cristãos. Pequenos cristos. É como Cristo presente no mundo. Então Deus está presente no mundo através de Jesus, através do ser humano. O ser humano perfeito é Jesus. E o Cristo ressurreto está presente em nós. Então Deus continua presente no mundo através do ser humano. Esse foi o mandato que Ele nos deu. Gênesis capítulo 1 diz isso, que Deus nos cria a sua imagem e semelhança e Ele outorga a sua criação aos nossos cuidados. Ele entrega a sua criação aos nossos cuidados. Ele diz, olha, encham a terra, povoem a terra e dominem sobre a criação. Então, essa chave de compreensão do Evangelho é muito importante. Deus está presente no mundo através do ser humano, que é a sua imagem. O ser humano perfeito e a imagem perfeita de Deus no mundo é Jesus Cristo. E o Cristo ressurreto está em nós e nós estamos nele, porque ele carrega consigo toda a humanidade. Então, Deus está presente no mundo através do ser humano. Quem? Aqueles seres humanos que estão em Cristo. Essa é a lógica do Paulo. Dentro dessa lógica paulina, que também é a lógica lucana, é a lógica de Lucas, dentro dessa lógica, a gente pode encontrar João também apóstolo. Especialmente o capítulo 16, há um versículo muito importante em João 16. João 16, o versículo 7, Jesus diz assim para os seus discípulos, é importante que eu vá, é importante que eu volte para o meu Pai. E se eu não for, o Espírito não virá. Eu tenho um sermão, não lembro quando foi que eu preguei, mas faz muito tempo. A Ibabe ainda estava ali na tenda. E esse sermão, o título que eu dei para esse sermão é A Última das Libertações. Quando eu disse que Jesus Cristo nos liberta da morte, do pecado, do inferno, do diabo, nos liberta da culpa,
nos liberta, inclusive e principalmente, dele mesmo. A última das libertações é Jesus nos libertando dele. E ele diz para os seus discípulos: olha, eu estou indo embora, eu vou morrer, vou ressuscitar e vou voltar para o meu Pai. E os discípulos ficam preocupados, dizendo assim: mas quem é que vai fazer as obras que o Senhor fazia? E Jesus responde: vocês. Vocês vão fazer as obras que eu fazia. Porque o Espírito que está sobre mim, Lucas capítulo 4, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para, me empoderou, me capacitou, me autorizou. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para agir no mundo em nome do meu Pai. Em nome do Senhor que me ungiu. Então, isso é Lucas capítulo 4, 18, Jesus citando em Nazaré, na sinagoga, Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. E Jesus, então, quando os discípulos dizem assim: mas o Senhor vai embora, quem é que vai fazer as obras que o Senhor faz? João capítulo 14, Jesus responde: vocês, porque eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou pedir ao Pai e o Pai vai mandar sobre vocês o Paráclitos. O mesmo Espírito que está sobre mim estará sobre vocês. E sob a ação do Espírito, isto é, ungidos pelo Espírito, vocês vão fazer aquilo que eu fiz, as obras que eu fiz, vocês vão dar continuidade. Por isso que em Atos 1:8 Jesus diz: esperem até que do alto vocês sejam revestidos do poder do Espírito Santo e vocês então saiam e façam. E aí é que Paulo vai construir a sua teologia dos dons espirituais. As ações que a gente chama de milagres, na teologia do Paulo, vão ter um outro nome: dons espirituais. E aí, eu acredito que essas duas afirmações são muito importantes. Deus está presente no mundo através do ser humano, ou no ser humano. O ser humano perfeito é Jesus. E o Cristo ressurreto está em nós e nós estamos nele. E nós somos essa presença de Deus no mundo. Então essa tem sido a chave através da qual eu estou lendo as cartas de Paulo para o Novo Mundo. E foi assim que eu li Colossenses, li Filipenses, li Tessalonicenses, enfim, estou lendo dessa maneira. E eu quero agradecer muito as perguntas que chegaram para mim, que têm chegado. São muitas perguntas. Eu fiz uma opção de não ficar mais citando necessariamente os nomes das pessoas. Primeiro porque as perguntas se repetem e também porque são muitas perguntas. Graças a Deus, eu quero agradecer muito você que veio para essa conversa, você que veio para esse diálogo, você que me interpela com as suas perguntas. E eu então quero responder algumas questões que nascem dessa interpretação que tenho feito do Evangelho. Então, por exemplo, vamos lá, vou tentar responder aqui as perguntas que me chegaram e como eu as organizei. Eu falei no domingo sobre idolatria, converter-se dos ídolos a Deus. E disse que dos ídolos, ou a pior idolatria, é uma visão equivocada de Deus. Quando eu disse que nós continuamos tratando Deus lá em algum lugar, e não presente aqui no mundo em nós e através de nós, e ficamos pedindo coisas para Ele lá. E fazemos isso numa perspectiva, numa relação de troca. Nós oferecemos sacrifícios a Deus, seja o louvor, seja o dízimo, seja o jejum, seja a cruzada de oração, seja a intercessão. Nós estamos, é como se Deus estivesse lá sentado no trono dele, de braços cruzados, esperando a gente dizer: e aí, o senhor não vai fazer nada aqui embaixo? Essa imagem que, na minha compreensão do Evangelho, é uma imagem idolátrica. É uma forma de tornar Deus semelhante aos ídolos. É julgá-lo lá e julgar que ele precisa ser acionado para entrar em atividade no mundo. E construir com o ser humano uma relação de troca. Então, quando você entendeu o que eu falei, eu acho que você entendeu, você me perguntou o seguinte: pastor, então como é que eu oro? Como é que eu vou orar? Orar pedindo para Deus curar uma pessoa, isso é tratar Deus como um ídolo? Como é que eu faço orações agora? Se eu oro pela minha saúde, como é que eu faço orações?
Bom, eu queria comentar algumas coisas com você sobre oração e como orar. A primeira delas, eu sempre faço questão de dizer que a oração errada é a oração que não é feita. Tipo, será que eu estou orando certo ou estou orando errado? A oração errada é aquela que não é feita. Se você prestou atenção em Romanos capítulo 8, versículo 26, por exemplo, o apóstolo Paulo diz o seguinte: nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele conhece a mente de Deus. Então eu aprendi, eu não sei de quem é essa expressão, que diz o seguinte: se você não pode orar como deve, você deve orar como pode. Vou repetir. Se você não pode orar como deve, você deve orar como pode. Então lembra, Paulo diz, nós não sabemos orar. Romanos 8, 26. Mas o Espírito intercede por nós. Então, se você não pode orar como deve, você deve orar como pode. Ore. Ore, porque a oração errada é aquela que não é feita. Então, ore. Peça a Deus o que você quiser pedir. Diga a Deus o que você quiser dizer. Interpele Deus, insista com Deus, clame a Deus. Ore. Porque enquanto você ora, o Espírito Santo ora junto com você. Enquanto você ora, o Espírito Santo intercede com você, intercede inclusive por você. Então ore. O apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele diz o seguinte: não fique ansioso por coisa alguma, ore. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as suas orações, com petições e súplicas e ações de graças. Ore. Então assim, pastor, eu não sei mais orar. Não é agora, depois que você me ouviu, que você desaprendeu a orar. Não é agora, tipo assim, pastor, eu orei certo a vida toda, agora o senhor vem me dizer que está errado. Não, você orou errado a vida toda. Você ora errado, eu oro errado, nós não sabemos orar, é isso que o Paulo diz. Mas então vamos orar. E vamos crer que o Espírito Santo ora conosco, ora por nós. A segunda coisa que eu quero lhe dizer sobre a oração é a seguinte: a grande mudança que ocorre como resultado da oração, a maior mudança que ocorre como resultado da oração, a maior transformação que ocorre como resultado da oração, é a transformação da pessoa que ora. Olha, eu vou repetir para você, a maior mudança, a maior transformação, a maior consequência da oração é a mudança, a transformação da pessoa que está orando. É nessa experiência da oração que nós somos transformados pelo Espírito Santo de Deus que está orando em nós, orando conosco, orando por nós. É isso que o Paulo diz, inclusive, no texto de Filipenses que eu já citei, Filipenses 4, 6 e 7. Não ande ansioso, não ande ansiosa, ore. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar o seu coração e a sua mente, os seus sentimentos e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Você sai sempre transformado do lugar e da experiência da oração. Você sai sempre transformada. Nem sempre, em resposta à sua oração, as circunstâncias à sua volta vão mudar. E nem sempre as circunstâncias à sua volta vão mudar em consequência direta à sua oração. Isto é, vai acontecer exatamente o que você pediu enquanto orava. Nem sempre. Mas uma coisa é certa, quando você se coloca diante de Deus em oração, você é transformado, você é transformada. Jesus falou isso para nós. Jesus disse, olha, se você quer orar, feche a porta do seu quarto. E o seu pai que vê
que vê você ali no secreto orando, o seu Pai que vê, vai dar a você a recompensa. Então nós nunca voltamos do quarto da oração vazios da bênção de Deus, da graça de Deus, do toque de Deus, do sopro do Espírito de Deus na nossa vida. Ninguém volta do quarto de oração vazio, porque o Pai que nos vê nos dá a recompensa. Então a grande transformação da experiência de oração é a transformação da pessoa que ora. Então ore. A outra coisa que eu quero falar com você sobre oração é que quando nós oramos, nós nos implicamos. Orar é implicar-se naquilo que Deus está fazendo no mundo. Então pensa comigo, Jesus nos ensinou a orar de que maneira? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, venha o teu reinado, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ora, quando eu oro isso e eu peço a Deus para que a vontade de Deus seja realizada na terra, seja realizada por quem? Se não por mim. Eu que oro dizendo, Deus, vem fazer a tua vontade, vem assumir o controle, vem assumir o domínio, vem reinar aqui, vem reinar aqui. Então, quando eu peço para Deus vir reinar, eu estou me submetendo ao reinado dele. Quando eu peço para Deus realizar a vontade dele aqui, eu estou dizendo, olha, eu quero ser um instrumento de realização da tua vontade. Quando eu digo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, eu estou me implicando a partilha, a generosidade, a solidariedade, a comunhão. Eu estou me oferecendo a Deus dizendo, usa a minha vida para que os recursos do Senhor sejam distribuídos. Então, orar é implicar-se. Perdoa assim como nós perdoamos. Então, quando eu peço a Deus para me perdoar, eu estou me implicando nessa oração da experiência do perdão, e a grande transformação acontece em mim. Não me deixe cair em tentação, na verdade é não nos deixe, porque a oração de Jesus é sempre coletiva. Então não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno. Eu estou me implicando a resistir ao mal, a resistir ao maligno. Eu estou me implicando na minha luta, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 6, os versículos de 10 em diante, leia na sua Bíblia, Efésios capítulo 6, de 10 em diante, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então, quando eu digo, não me deixe ser vencido pelo mal, eu estou me implicando. Então, orar é implicar-se. Quando você estiver orando por alguma coisa e fazendo algum pedido a Deus, considere muito seriamente a possibilidade de que você vai ser a resposta da oração. Quando você estiver orando por uma pessoa enferma, vá lá no hospital. Quando você estiver orando por uma pessoa desempregada, liga para ela e diz, aí, está precisando de alguma coisa? Pode me mandar o seu currículo? Eu vou te mandar uma oferta, eu vou repartir o pão com você. Quando você estiver orando por alguém em necessidade, considere seriamente que você é um instrumento prioritário de Deus para ser a resposta dessa oração. Porque orar é implicar-se. A última coisa, talvez, que eu quero falar com você sobre oração é que a resposta à nossa oração é uma prerrogativa divina. Uma prerrogativa divina. Nós não temos direitos a exigir de Deus. Eu entrei na corrente da oração, na corrente da fé, eu fui para o monte jejuar, eu estou na vigília, eu estou debaixo da cobertura espiritual do apóstolo fulano, eu estou na igreja certa, eu estou usando as palavras certas, eu estou jejuando, e então eu espero em Deus a resposta. Não, você não espera nada, você confia em Deus, é isso que você faz. Porque a resposta à sua súplica está na prerrogativa discricionária de Deus. Ele decide o que, quando, como, porquê, para quem, não depende da gente. Nós não somos o poder causal da ação de Deus no mundo. É isso que significa
transformar Deus num ídolo. O ídolo a gente manipula. O ídolo a gente dá uma oferta e ele devolve a bênção. Deus não. Por isso é que João escreve na sua primeira carta, 1 de João, capítulo 5, versículo 14. Pode ler na sua Bíblia. Eu tenho a minha Bíblia aqui do lado, eu não fico abrindo toda hora para ler para você, mas já citei vários trechos da palavra de Deus para você. Então, a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. E João diz assim: essa é a confiança que temos em Deus, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha, o que João está dizendo? João está dizendo que quem governa o mundo e quem age no mundo, quem faz e deixa de fazer, é Deus que faz isso. A nossa oração é a maneira como nós nos implicamos naquilo que Deus está fazendo. Porque Deus não faz no mundo sem a nossa participação e não faz no mundo sem que seja através de nós. Então a oração é como se nós disséssemos: Senhor, estamos abrindo a porta, estamos dizendo, olha, o Senhor é bem-vindo no nosso meio, o Senhor é bem-vindo no nosso mundo, a sua interferência, a sua intervenção, nós estamos dizendo, sim, nós queremos. Porque Deus não invade o nosso mundo. Então a oração é a nossa disponibilidade para Deus. Agora, o que Ele vai fazer através de nós, com a nossa participação, usando a nossa vida, é dEle. E Paulo escreve em Romanos capítulo 11, olha, Romanos capítulo 11, de 33 a 36. Paulo diz assim, olha, quem conheceu a mente de Deus? Quem foi conselheiro de Deus? Os caminhos de Deus são inescrutáveis. Os pensamentos de Deus são insondáveis. Quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Quem foi conselheiro de Deus? Ninguém. Você acha que com a sua oração você aconselha a Deus? Não, com a sua oração você se coloca à disposição de Deus para que Ele use a sua vida para fazer o que Ele quer fazer. Então a oração é uma experiência de nos rendermos, nos submetermos e nos disponibilizarmos a Deus para que Ele faça no mundo através de nós e com a nossa participação aquilo que Ele quer fazer. Esse é o meu entendimento da oração. Claro, eu tenho mais coisa para falar sobre oração, tenho bastante coisa. Aliás, estou a vida inteira falando sobre oração e orando e tendo experiência de oração. Mas para agora, eu queria ter dito essas coisas para você. Da mesma forma, eu quero falar para você sobre milagre, que tem tudo a ver com a experiência de oração. Aí você falou assim, então Ed, se Deus não está lá, Ele está aqui, agindo no mundo através de nós, e Cristo está em nós, está presente em nós, o Espírito age através de nós, e os milagres? Os milagres, eles são resultado da ministração do Espírito Santo de Deus, e o apóstolo Paulo escreve em Coríntios capítulo 12, de 4 a 7, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, de 4 a 7, ele diz o seguinte: há diferentes dons, há diferentes ministérios, há diferentes operações, ou resultados, ou frutos. Dons, mas o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, Deus é o mesmo. E no versículo 7 de Coríntios 12, 1 aos Coríntios 12, o Paulo diz assim: a manifestação do Espírito é dada a cada um. A manifestação do Espírito é dada a cada um. Então, como eu entendo o milagre? O milagre é uma ação de Deus através de nós. Isso se chama dons espirituais, ministérios, operações. Deus agindo através do seu corpo, Deus agindo através da igreja, Deus agindo através de nós. Por isso que eu gosto da expressão do John Stott, quando ele diz que toda cura é cura divina. Algumas pela medicina e outras nós chamamos milagre. Mas sempre tem a nossa interferência, sempre tem a nossa participação. Deus age no mundo através de nós. Dons espirituais. O milagre é o Espírito Santo agindo através de nós. Essa ideia de que eu estou aqui e você está lá, e eu oro daqui e mando um recado para Deus, e Deus sai de lá para ir lá fazer alguma coisa sem que eu esteja envolvido.
sem que Deus use um instrumento humano, sem que Deus ministre através de pessoas, essa ideia para mim é muito esquisita. Eu não considero essa ideia bíblica. Não acho que isso é bíblico. Por exemplo, na Bíblia Sagrada, a cura de uma pessoa é um dom espiritual. Eu não vejo na Bíblia Sagrada a gente orando para Deus curar pessoas. O único texto, talvez, é Tiago capítulo 5, que diz que se tem alguém enfermo, chame os presbíteros para que unjam com óleo essa pessoa e orem por essa pessoa e confessem os seus pecados uns aos outros. E a oração é poderosa para a cura. Mas olha, tem a presença de pessoas, tem a unção com óleo, tem a confissão, tem um encontro de pessoas aqui. Não é uma ação mágica de Deus sem um instrumento humano participando. E no texto de Tiago, inclusive, essa cura parece muito relacionada à culpa, parece muito relacionada à disciplina. Por isso que Paulo escreve em Coríntios capítulo 5 e escreve em Coríntios capítulo 11, quando ele fala sobre a ceia, 1 aos Coríntios, capítulo 11, ele diz assim, olha, vocês aí estão com uma vida torta, é por isso que tem muita gente doente, é por isso que tem muito enfermo, por isso que tem gente, inclusive, que já morreu. Então, orem a Deus, confessem as suas culpas a Deus, chamem os irmãos e vocês vão se curar. Então, é assim que eu leio a Bíblia. E quando eu falo sobre milagre, quando eu penso sobre milagre, eu penso nessas coisas. Agora, você vai dizer assim, Ed, então você não acredita que Deus age no mundo, que Deus... Eu não vou dizer o que Deus faz ou deixa de fazer. Eu só estou tentando entender o que a Bíblia me ensina. E a Bíblia me ensina isso, que Jesus curou, e Deus, o Espírito agindo através de Jesus curou, e o Espírito agindo através de nós cura. Então é assim que eu penso. A outra questão que me chegou e que tem sido uma certa insistência, desde que eu usei a palavra pela primeira vez, é a questão da microgestão. As pessoas falam assim, pastor, explica melhor isso que Deus não faz a microgestão do universo. Quando a gente entrega a vida para Deus, a gente não deu a Deus licença para fazer a microgestão. Deixa eu te dizer o que eu acho sobre microgestão. A microgestão é Deus decidir onde eu vou almoçar hoje. Se eu vou almoçar em casa pedindo para alguém entregar uma refeição para mim, ou se eu vou sair de casa para almoçar em algum lugar. Microgestão é Deus decidindo quem vai ser demitido no fim do mês, quem vai ser contratado, quem vai ficar doente, quem vai ser atropelado. Deus decidindo a alta do dólar, a baixa do dólar. Então, eu tenho uma noção muito clara de Gênesis 1, que Deus deu a terra para nós dominarmos a terra, nós é que temos que trabalhar aqui. Tenho uma noção muito clara do Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, a terra Ele a deu aos filhos dos homens. É nossa responsabilidade. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, Deus não guarda a cidade sem sentinela. Deus não edifica a casa sem pedreiro, sem empreiteiro, sem obra de construção, sem engenharia. Deus não edifica a casa. O mundo é a ação de 4 mãos, a nossa responsabilidade humana. Então, microgestão, eu estou chamando Deus cuidar dos mínimos detalhes. Então eu entendo que Deus governa o universo, mas Ele não controla o universo. Governar é uma coisa, controlar é outra. Não é o governador do estado de São Paulo quem decide o que todas as pessoas vão fazer, mas ele governa. Da mesma forma, o pai, ele é a autoridade sobre a vida do filho, mas ele não decide tudo que o filho faz, de manhã, de tarde e de noite. Muito menos o que o filho faz quando ele não está vendo. Então ele governa o filho, mas ele não controla o filho. Da mesma forma, o pastor de ovelhas, ele coloca as ovelhas no pasto e ele diz para elas, olha, entre essa árvore e aquela rocha, eu consigo ver vocês e eu protejo vocês do lobo. Agora, vocês aí façam o que vocês quiserem, não é o pastor que diz, você bebe água, você dorme, você pula onda, você pula moita.
o pastor não controla a vida das ovelhas. Então é assim que eu não vejo Deus fazendo microgestão, nem da minha vida, nem do universo. Eu vejo Deus interferindo, eu vejo Deus interpelando, eu vejo Deus participando, especialmente quando eu me submeto para que Ele interfira no mundo através da minha vida. Mas microgestão eu não creio nesse negócio, não. Uma outra pergunta que é feita é sobre idolatria, né? Me perguntaram sobre os santos católicos. Eu falei que a verdadeira conversão é converter-se dos ídolos a Deus, ou dos ídolos a Deus. E os santos católicos? Bom, o ídolo ocupa o lugar de Deus. O ídolo captura a nossa devoção e a nossa confiança, que é devida ou que são devidas exclusivamente a Deus. Tudo que captura a nossa confiança, a nossa devoção, a nossa lealdade e ocupa o lugar de Deus é um ídolo. Então, evidentemente que os santos católicos, eles são objetos de idolatria para muita gente. Evidente. Porque os santos, eles capturam a lealdade, a confiança, a devoção. Mas se você perguntar para um católico se o santo ocupa o lugar de Deus, ele vai dizer, claro que não. Claro que não. A sua confiança é no santo ou é em Deus? Ele vai dizer, claro que é em Deus. Por exemplo, eu tenho amigos católicos e já conversei com eles sobre isso. Um deles, inclusive, me disse que os santos são biografias inspirativas de devoção. Não tem nada a ver com idolatria. Ele diz, o santo para mim não é uma idolatria. O santo para mim é uma biografia inspirativa. É uma referência de devoção da minha peregrinação espiritual. Não é uma questão de idolatria. Mas sim, se você me perguntar se eu acho que tem pessoas que transferem para o seu santo de devoção a relação que deveria ser com Deus e com Jesus Cristo, eu acredito que sim, mas não sei quem, nem quero julgar, nem vou dar palpite nisso. Agora, uma coisa é verdadeira. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos pedir ao Pai em nome de Jesus. Que nós devemos nos ajoelhar e reverenciar somente a Deus. Que nós devemos adorar somente a Deus. Então, na minha peregrinação espiritual, eu não dirijo a minha súplica a nenhuma outra personalidade espiritual, a nenhuma persona espiritual, nem viva, nem morta, nem sei lá o quê, senão Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus o Pai. Isso que eu aprendo na Bíblia Sagrada. E acho que é suficiente. Alguém perguntou para mim o seguinte, pastor, por que você não cita o Tim Keller? Eu falei, achei interessante, porque a pessoa que fez a pergunta disse assim, olha, você falou sobre... Alguém disse que os ídolos deste século são sexo, dinheiro e poder. Por que você não citou o Tim Keller? Bom, de fato, o Tim Keller não é uma das minhas referências bibliográficas e teológicas. E essa compreensão de sexo, dinheiro e poder não é do Tim Keller. Por isso que eu não citei o Tim Keller. Se eu fosse citar, eu citaria Richard Foster, por exemplo, que escreveu um livro interessantíssimo, Sexo, Dinheiro e Poder, ou Dinheiro, Sexo e Poder. Muitíssimo interessante, que eu recomendo. Richard Foster, Dinheiro, Sexo e Poder, ele fala a face sombria do dinheiro e a face luminosa do dinheiro, a face sombria e a face luminosa do sexo, a face sombria e a face luminosa do poder. Então, se eu tivesse citado, eu citaria o Richard Foster. Outra pergunta interessante sobre idolatria. Agora chegamos na idolatria. Pastor, uma pessoa que faz cirurgia plástica estética, ela está idolatrando o seu corpo? Eu vou dizer para você, eu não fiz cirurgia plástica para mudar meu rosto, eu não fiz lipo, mas eu corro, eu cuido da minha dieta, eu sou preocupado com o meu peso. Isso significa que eu estou me idolatrando? Não, significa que eu estou me cuidando. O cuidado com a saúde, o cuidado com o corpo,
e o cuidado para o bem-estar físico, inclusive da aparência, não é uma questão de vaidade, é uma questão de cuidado. Eu penso isso. Agora, tem o exagero? Tem. Claro que tem o exagero. Eu disse domingo que as pessoas que ficam olhando no espelho, o espelho mente. E quem vive disso e quem é capturado por isso, vai se achar sempre mais gordo, vai se achar sempre mais feio, vai se achar sempre mais torto, porque o espelho mente. Então, sim, a preocupação com a estética, a preocupação com a beleza física pode se tornar uma tirania, e você vê pessoas que têm a sua aparência física deformada pela cirurgia estética. Mas eu me preocupo mais com o que diz a Bíblia Sagrada, é que o coração em paz faz o rosto belo. Então, existe uma relação muito tênue entre o estado de espírito, o estado de alma, a beleza interior, como nós falamos, e a beleza exterior. E uma coisa é certa: o que dá beleza a um ser humano não é o bisturi, é a alma. E isso a Bíblia ensina de maneira muito clara, que o coração em paz, o coração alegre, dá beleza para o rosto, dá brilho nos olhos. Também me fizeram a pergunta sobre os empresários que dão empregos e que a gente precisa reconciliar. E uma coisa muito interessante. A gente acha assim que todo empresário é adorador de Mamon. Não necessariamente. Inclusive, adorar Mamon não é privilégio de rico. Tem muito pobre que adora Mamon. Muito pobre, que vive referenciado pelo dinheiro. É o dinheiro quem dita a felicidade ou a infelicidade, a dignidade ou a indignidade, o senso de dignidade ou o senso de indignidade. É o dinheiro que dita as relações. É o dinheiro que dita os compromissos morais. Então isso, é claro que Jesus deixou límpido, explícito como o sol do meio-dia, que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Porque o Proudhon, esse filósofo anarquista, ele disse isso, que nenhum homem conquista o poder é que conquista o homem. Da mesma forma, a gente pode dizer que todas estas potências como beleza, inteligência, força física, dinheiro, conhecimento, posição social, status, todas essas coisas que eu citei são potências com capacidade de dominar quem as tem. Isso que a Bíblia chama de potestade. A potestade é uma coisa que não é uma pessoa, mas funciona como se fosse. Então, o dinheiro não é uma pessoa. Dinheiro não tem mente, dinheiro não tem vontade, dinheiro não tem inteligência. Não tem. Mas Jesus disse, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Então, o dinheiro pode ser servido. Isto é, nós tratamos o dinheiro, que é uma coisa, como se ele fosse uma pessoa. Nós tratamos a nossa posição social, o nosso status social, que é uma coisa, como se fosse uma pessoa. E nós somos influenciados, nós nos comportamos de maneira diferente. Então, isso é o espírito idolátrico da cultura e da sociedade ocidental contemporânea, está aí. A gente fala muito de adorar imagens, mas a idolatria está em ser possuído por alguma coisa do lado de fora de você e que define a maneira como você vai viver. E é claro que o dinheiro é uma dessas coisas, com toda certeza. Uma outra pergunta que me fizeram é o seguinte: pastor, o evangelho que você prega é muito diferente do evangelho que eu ouvi a vida toda e muito diferente do que eu ouço nas igrejas evangélicas. Como é que você se sente falando uma coisa diferente? Bom, realmente não é confortável para mim.
falar coisas que todo mundo diz para mim que nunca ouviu, falar coisas que dizem para mim que é diferente. É desconfortável. Agora, eu queria deixar claro para você que isso não é da minha cabeça. Que eu não falo isso sozinho. O cristianismo, ou a tradição cristã, tem muitas expressões. Não é assim, a cultura evangélica não é a única tradição da fé cristã. A começar do fato que, se você conhecer a igreja que está na África, é uma outra igreja completamente diferente do que a igreja evangélica no Brasil. Se você conversar com uma igreja cristã nas tribos originais do Brasil, é uma outra experiência de espiritualidade, que talvez se um irmão que mora lá no Amazonas e que tem uma igreja cristã lá no meio do Amazonas, e ele é de uma tribo original, que ele me ouvisse dar as respostas que eu dei hoje, ele dizia assim, esse cara é louco, ou não é nem crente. Pode ser que ele diga isso, porque a experiência espiritual dele é completamente diferente. Eu sou um cara que vive no século XXI, na cidade de São Paulo, num centro urbano, na cultura ocidental, numa sociedade secularizada, pós-moderna. É claro que tudo da minha cultura e tudo da minha formação pessoal afeta na minha leitura do Evangelho. Então, acreditar que existe só um Evangelho é uma grande tolice, é uma grande ignorância, inclusive. Então, existe um evangelho que a Bíblia conta. Se você fizer esse cálculo comigo, eu vou tentar fazer um mapa imaginário aí para você. Aqui está a Palestina. Tá? Aqui está a Palestina. O Saulo de Tarso, ele sai da Palestina, ele vai para a Ásia, vem para a Grécia, volta para a Ásia, aí vai para a Europa. A Ásia é onde hoje está a Turquia, por exemplo. Então ele sai da Ásia, atravessa para a Europa. Aí vai para a Espanha, vai para Roma. E o Evangelho ganha a Europa, porque o Império Romano vai fazer o Evangelho ganhar a Europa. Depois, a Reforma Protestante é um fenômeno europeu. Inglaterra, Alemanha, Escócia, Holanda. E da Europa, os missionários vão para os Estados Unidos da América do Norte. E dos Estados Unidos da América do Norte, eles vêm para a América do Sul. Isso, os católicos vêm da Europa para a América do Sul, e os evangélicos protestantes vêm do Norte para a América do Sul, da América do Norte para a América do Sul. Então, o evangelho sai da Palestina, vai para a Ásia, vai para a Europa, vai para a América do Norte e vem para a América do Sul. Aí tem a igreja evangélica protestante aqui. Ok? Tá bom. E o evangelho que saiu da Palestina e veio para a África? E o evangelho que, em vez de se expandir na Europa, se expande no Oriente, na Rússia? E esse evangelho aqui, essa tradição? O que você conhece dela? Você pensa que a única forma de ser cristão é ser evangélico, da Igreja Batista, Presbiteriana, da Assembleia de Deus, ou de uma igreja neopentecostal? Existem 2000 anos de história de cristianismo. Então, a gente tem que ter essa humildade de fazer o caminho de leitura da Bíblia Sagrada, sabendo que nós a lemos com muitos óculos. Óculos que nos foram emprestados pelas tradições que nos ensinaram o Evangelho. Então, a leitura que eu faço do Evangelho, ela não é única, não é original, e eu sei que não é a mais alinhada com o movimento evangélico brasileiro. Mas eu queria dizer para você que eu sou crente em Jesus Cristo, creio na Bíblia Sagrada, eu sou da fé, irmão. Por último, alguém perguntou sobre idolatrar pessoas. Aí veio uma cornetada, uma alfinetada, não sei, carinhosa, que diz assim, e o pessoal que só quer ouvir o Ed? E o pessoal que só quer ouvir o Ed René? Ou o pessoal que só quer ouvir o apóstolo tal? Ou o pessoal que só quer ouvir o bispo tal? Não estão idolatrando também essas pessoas? Olha, eu queria fazer uma distinção. Acho que todos nós precisamos de
figuras de referência e de inspiração para a nossa caminhada espiritual. E eu, com muito temor diante de Deus e com muito constrangimento, agradeço as pessoas que dizem que eu sou uma referência para elas, porque eu também tenho as minhas referências. Eu também, se eu tiver que sair de casa para ouvir um pregador, eu sei quais eu escolheria e quais eu não escolheria. Os que eu ouviria e os que eu não ouviria. O meu professor no seminário, o Dr. Werner Kachel, ele disse o seguinte, que existem pregadores que você pode ouvir. Existem pregadores que você deve ouvir e existem pregadores que você não deve ouvir. Eu aprendi isso na minha juventude. Então, eu sei quais são as vozes, as referências, as biografias que me inspiram e as que não me inspiram. Então, quando a gente fala assim de referências inspirativas, isso não é idolatrar. Mas eu acredito que tudo que rouba a nossa autonomia, tudo que rouba a nossa responsabilidade, tudo que captura a nossa responsabilidade, isto é, tudo aquilo que impede a gente andar com as nossas próprias pernas, que impede a gente pensar com a nossa própria cabeça, impede a gente responder a nossa própria consciência diante de Deus, ou a nossa própria consciência diante de Deus, tudo que rouba a nossa autonomia é danoso, é nocivo. A nossa experiência com Deus tem que ser uma experiência direta. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Então eu não quero ninguém me seguindo, eu agradeço a Deus se eu puder ser inspiração e referência para que as pessoas sigam a Jesus. Mas eu não quero ninguém me seguindo, porque é mau negócio me seguir, como é mau negócio seguir qualquer outro ser humano. A gente é discípulo de Jesus, a gente segue a Jesus Cristo e somente a Jesus Cristo. É isso que eu acredito. Então, para hoje, eu acho que era isso. A gente teve bastante coisa para conversar e eu falei bastante hoje, acho. E tentei ser o mais honesto que eu pude nas minhas respostas para você e nas suas considerações. Então, eu me despeço de você, desejando a graça de Deus, o amor de Deus, desejando o sopro do Espírito Santo sobre você e a sua casa, que você continue nesse caminho de estudo da palavra de Deus e de busca da palavra de Deus. E que o Espírito Santo de Deus guie você a toda a verdade. Eu termino lendo para você o mesmo texto que eu li no encontro da semana passada, que é a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 7. Reflita no que eu estou dizendo a você, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. O Senhor lhe dará entendimento em tudo. Eu, na semana passada, sugeri para você um exercício, uma folha em que você coloca o que eu ainda não entendi e no verso, aquilo que eu já ressignifiquei. Eu insisto que você tenha essa folha com você e que você vá acrescentando o que eu ainda não entendi, o que eu já ressignifiquei. Quem sabe essa folha, ao final, com a sua ressignificação da sua compreensão do Evangelho, seja a sua carta para um novo mundo. E quem sabe essa sua folha vai ser o alimento, a referência para que você mesmo, você mesma, seja uma carta de Deus para o novo mundo. Deus te abençoe, um beijo no coração, até quinta-feira, se Deus quiser.